De lá ele estava vendo poeira. Você viu? Olha o banho. E acho que eu esbarrei aqui. Não tem problema não. Já vai dar 6 horas. Vou chamar. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de pedir, por favor, que desligassem os celulares. Convidar o nosso irmão palestrante de hoje, Evaldo Braga, a sentar-se à mesa. Seja bem-vindo, Evaldo. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui conosco hoje. Vamos chamar para a leitura da página e a prece inicial do nosso irmão João. Meus irmãos, boa noite. Para dar início à nossa reunião desta noite, vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E o título da página é a santificação. Santifica-os na verdade, Jesus, Evangelho de João. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores da sua obra. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia
os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Uma página para nossa reflexão, né? Às vezes a pessoa entra para a doutrina espírita achando que todos os seus problemas estarão resolvidos. Não é bem assim. O escritor Richard Simonetti nos diz que o que a casa espírita faz por nós é nos fornecer uma almofadinha para a gente botar no ombro, para a cruz não nos ferir muito, mas a cruz a gente tem que carregar. Meus irmãos, vamos então fazer o nosso silêncio interior e, através do pensamento, vamos nos elevar a Deus, nosso Criador, ao nosso Divino Mestre Jesus, e vamos agradecer por tudo que recebemos por acréscimo de misericórdia. Agradecer pela vida, por nossa saúde, pelos nossos amigos, e agradecer por essa doutrina de amor, que nos consola, que nos esclarece, que nos dá os meios para prosseguirmos em nossa caminhada, progredindo, caminhando para a frente. Obrigado, Senhor. Abençoa esta casa, abençoa todos que aqui jornadeiam. Abençoa o nosso companheiro, que hoje veio trazer para nós o fruto de suas pesquisas, dos seus estudos, que ele seja intuído, inspirado, para trazer para nós um pouco mais de conhecimento. Senhor Jesus, obrigado por tudo, e que a sua paz e a sua luz siga conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, queridos irmãos, nós vamos agora passar a palavra ao nosso irmão Evaldo Raia. Ele veio de Jacarepaguá para fazer esse estudo para nós. Evaldo, fique à vontade. Essa altura está Tá bom. Levanta com essa aqui. Aqui? Tá bom? Me ouvem bem? Graças a Deus. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva. E eu gosto de falar que eu peço sempre a Jesus para transformar a minha mente do tamanho da minha orelha, para eu poder captar as informações que aqui, graças a Deus, a gente vai fazer um estudo, uma conversa
acerca de um ponto do Evangelho. Porque a gente sabe, por mais que a gente queira se colocar de outra forma, mestre é só Jesus. Né? Como o jovem fala para ele, né? Bom mestre. Jesus responde, mestre, me chamaste e é verdade, agora bom só o Pai que está no céu. Então Jesus nos oferece a condição de aprender com as suas palavras, com os seus exemplos. Hoje a nossa conversa vai estar baseada no livro de Lucas, né, que está lá no capítulo 16, no versículo 19 a 34. Eu tenho que explicar, sabe, Eunice? É que eu operei catarata esse mês, início do mês. Então, o óculos não serve mais e o olho também ainda não ajuda o suficiente. Aí, então, estica a mão para cá, estica a mão para lá, mas vai dar certo. Né? A parábola a gente até conhece ela já na sua dissertação, mas eu gosto de ler para tentarmos seguir um pouquinho aquilo que o evangelista anotou. E essa parábola só tem no livro de Lucas, não tem no livro dos outros evangelistas. Lucas foi o que mais gravou nas páginas as parábolas de Jesus. São ao todo 42 parábolas de Jesus. E Lucas gravou quase 40. Então ele se tornou um fiel reprodutor das parábolas de Jesus. Mas por que, se Lucas não conheceu Jesus, não conviveu fisicamente com o mestre estava aqui no planeta? Lucas foi conhecer o Evangelho já no ano de 35, quando, na primeira viagem de Paulo de Tarso para a divulgação do Evangelho. E Lucas conheceu Paulo e daí criou-se aquela amizade, aquela união de desejo de levar avante o Evangelho. Mas Lucas foi colher as informações acerca da vida de Jesus diretamente de Maria de Nazaré. Porque na viagem de Paulo, quando ele é preso e levado para Roma, ele diz para Lucas, muitas anotações eu tenho das palavras e feitos de Jesus, mas era meu desejo ir até a Éfeso, onde Maria residia com João, para colher dela as informações do que ela vivenciou ao lado do seu filho e nosso mestre. E Lucas foi para Éfeso, então muitas das anotações de Lucas ele colheu direto da voz de Maria de Nazaré. E é o único que retrata com riqueza de detalhes a anunciação, o nascimento de Jesus, várias passagens de Jesus criança, é Lucas que relata. Por quê? Porque qual mãe que não lembra o dia que o filho nasceu? Não lembra do primeiro passo do seu filho, da primeira palavra? Então, era uma fiel depositária dos ensinamentos do mestre, porque Maria seguia Jesus em todas as suas jornadas. Então, não é que Lucas ouviu de terceiros que ouviu de alguém, não, ele foi buscar essas informações diretamente de Jesus. E essa parábola, Lucas coloca no título dela a parábola do rico e de Lázaro. E o senhor Allan Kardec, na hora de transcrevê-la para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele coloca o título como O Mal Rico. E achei linda essa visão do senhor Allan Kardec, por quê? Porque ser rico não é pecado. Não tem nenhuma dificuldade da pessoa ser rica, se é rico, vai direto, o espírito não acredita em inferno, né? A umbral. Acredita no umbral, não acredita em céu, mas acredita no nosso lar. Então, a paralelo é o mesmo. Então, se todo rico fosse para o inferno, então Deus teria dado um instrumento de sofrimento e não de execução. Então, Kardec, sentindo essa percepção, ele coloca o título da parábola de O Mal Rico. Como tem o mal pobre, como tem o mal classe média, porque a maldade ainda é um elemento que nos distingue dos espíritos superiores, o erro. E eu queria pedir à minha irmã, só porque ela saiu, eu vi que ela ia saindo, aí eu falei para ela voltar, que eu pedi ela para colocar uma música, eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra dessa música. Quem vai cantar, o nome do rapaz é Alan Filho, vocês encontram no YouTube com facilidade, mas escuta a letra.
própria dor. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das casas, esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tomado, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, fiz o bem, prefiro evitar. Preciso ter olhos de bem, mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços nos marcados, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido com a própria noite. Rosto triste, olhar tomado, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, fiz uma bem, prefiro evitar. Preciso ter olhos de bem, mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido com a própria noite. É isso. Muitas das vezes, quando a gente fala dos irmãos que estão ou em situação de rua, ou em extrema necessidade, mesmo dentro da sua casa, nós, muitas das vezes, não os percebemos, passamos ao longe. E quando a gente fala que passa ao longe, a gente não percebe a dor do outro, a necessidade do outro, a gente se enquadra nessa parábola. Porque Jesus fala assim: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e via de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim.
e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta dos dedos na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembre-se de que recebeste em vida todos os bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, assim como também ninguém pode passar daí, desse lugar, para cá, disse o rico. Então, te suplico, pai Abraão, que mandes a casa de meu pai, mande Lázaro à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dar-lhes testemunha dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, pai Abraão, disse o rico. Se alguém dos mortos lhe for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. É uma parábola forte, porque primeiro que Abraão diz da impossibilidade de quem está num lugar ir para outro. E também Abraão diz que se os irmãos desse rico, se eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a Torá, os livros dos profetas, seriam suficientes para que as suas condutas estivessem estabelecidas dentro daquelas normas. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus, simplificando, é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, todo o teu coração e todo o teu espírito. E lá, em Deuteronômio, Moisés fala assim, amar o próximo como a ti mesmo. Não foi Jesus que trouxe o amar ao próximo como uma nova regra de conduta. Não, está lá em Deuteronômio essa afirmação que Moisés fala, que devemos amar o próximo. O que havia era uma encrenca danada naquela época, porque tinha 2 correntes de interpretação acerca do próximo. E a gente vê essas correntes na confusão que causa, quando Jesus, saindo de Cafarnaum, ele fala para os discípulos: preciso comer essa Páscoa com vocês em Jerusalém. Aí os discípulos: não, tá bom, mestre, vamos lá. Mas Jesus fala: antes eu tenho que passar pela Samaria. Assim, você está aqui em Itaipuaçu e você deseja ir para o centro da cidade, do Rio de Janeiro. E aí você fala assim: não, mas eu tenho que passar em Friburgo primeiro. Não é de carro não, gente. É na canela. É andando mesmo. Porque o caminho mais fácil para chegar a Jerusalém seria margeando o Jordão, era mais rápido. E a Samaria era tida como uma região perigosa pela desavença entre os samaritanos e os israelitas. E eles passam por lá, onde tem aquele encontro de Jesus com a samaritana no poço d'água. Lembra dessa história bonita pra caramba? Só que antes de seguir, João vira para Jesus e fala assim: mestre, eu e André vamos na frente a fim de conseguir pousada. Por quê? Porque eles andavam durante o dia, à noite eles dormiam, não caminhavam à noite. E eles teriam que ter uma pousada. Então nós vamos na frente. Jesus falou: tá bom, vai lá. Quando eles chegam na Faria, João fala assim: mestre, ninguém quis nos dar pousada por sermos israelitas, que a rixa era muito grande. Aí João fala assim: mestre, quer que peçamos fogo do céu e exterminemos todos os samaritanos? Era a solução melhor. Por quê? Porque já havia desavença entre o israelita e o samaritano, e havia uma tradição naquele povo do Oriente Médio que todo viajante tem que ser abrigado.
Você tem que abrigar para matar-lhe a sede, saciar-lhe a sede e a fome. Então, quando você recusa o abrigo, você está contrariando uma tradição, não era lei, era uma tradição. E a tradição dizia que você podia pedir fogo do céu sobre aquela casa, porque negou abrigo. Então, João falou, já vou resolver 2 problemas, né? Peço o fogo do céu, queima tudo quanto é samaritano, nos livramos dessa peste que não serve para nada, né? É como a gente fala de alguns irmãos que enveredam pelo caminho do crime, não é? Enveredam pelo caminho do crime, seja o crime do colarinho branco, o crime da arma da mão, o crime da maledicência, o crime do isolamento social. O crime é crime. À luz da lei de Deus, não existe menor crime nem maior crime. Crime é crime. E a nossa encrenca com a lei de Deus, que não dá para burlar, não dá para modificar a lei de Deus. A lei de Deus é imutável como o próprio Deus, como os Espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos. E aí Jesus não virou para João e falou assim, João, o Filho do Homem não veio para exterminar, mas para salvar. E dali eles seguiram para Jerusalém, chegando em Jerusalém no outro dia, com fome, com sede, cansaço do caminhar. E quando chegaram em Jerusalém, o que é que nós fizemos? Começamos a colocar ramos na estrada, né, que Jesus vinha sentado no burrico, e gritávamos, Hosanas ao filho de Davi, Hosanas. Lembra disso, né, gente? Estava todo mundo lá, né, fazendo a mesma louvação, né? Sendo que no dia seguinte a gente ia estar lá, todo mundo junto, gritando, crucificai, crucificai, a mesma coisa, pouco mudou na história. E quando Jesus chega em Jerusalém, depois de descer do burrico, o sacerdote chega perto dele e fala assim, Senhor, o que devo fazer para conquistar o reino dos céus? Aí Jesus faz a pergunta que reverbera na nossa alma até hoje. O que está escrito na lei? Como leis? O problema não é pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, a Gênesis, e decorar. Não é essa a finalidade da doutrina espírita. É buscar o entendimento daquilo que nós estamos lendo, como estamos fazendo agora, como as casas espíritas promovem esse projeto de educação para cada um de nós. E Jesus responde para ele, respondestes bem. Aí Jesus fala assim, a lei manda, aí quando Jesus pergunta isso para o sacerdote, fala, amarás a Deus sobre todas as coisas, todo o teu entendimento e toda a tua alma e todo o teu espírito. Jesus complementa, aí é o próximo a ti mesmo. Aí o sacerdote fala assim, quem é o meu próximo? Por que o sacerdote pergunta? Pelas 2 correntes de entendimento acerca do próximo. E de onde surgiu essa corrente? A gente vai fazer nós estamos numa viagem de 2000 anos atrás. E eu vou convidar vocês a uma viagem mais longa, de 1800 anos antes de Jesus. Quando Abraão, o pai Abraão, aqui na parábola, ele estava no seu acampamento com a sua família, e o acampamento naquela época, como hebreu quer dizer, ele que anda, não é? Aquele que caminha, não é isso? Eles faziam a formação da sua tenda em U. O chefe da família, ou o chefe da tribo, a tenda dele era a última tenda daquela formação. E as 2 primeiras tendas eram os homens mais vigorosos da tribo. Por quê? Porque se houvesse uma invasão, eles tinham condições de rechaçar a invasão. E quando chegava algum visitante no acampamento, eles tocavam chofar, como é que é o nome? Chofar, né? Ela sabe tudo, né? Sabe? Tocava um chofar, avisando ao pai de família, ao chefe da tribo, que tinha visitantes. Abraão estava na sua tenda. E quando ele olha, vê 3 homens à sua frente, ele fala, mas ninguém buzinou nada, ninguém tocou campainha para chegar que tinha estranho aqui. Ah, é anjo de Deus. Aí Abraão já falou, Sarai, traz água para que eles molhem os pés. Ah, mas isso aí é tradição? Não. Anda daqui até Jaconé a pé descalço, no sol de 40. Quando tu chegar lá, alguém bota uma bacia de água para tu molhar os pés. Refresca até o perispírito, né? Aquela alegria, aquela satisfação. Então, essa era a boa-vinda, oferecer a água para lavar os pés
lavar as mãos e o rosto e beijar aquele que chegava à sua tenda, como a dizer, seja bem-vindo na minha casa em nome de Deus. Aí, Abraão, quando viu aqueles 3 homens, ele falou, não são daqui, são anjos. E fez as referências naturais e os anjos avisaram a ele do que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. Eu estou falando isso, eu sei que vocês já conhecem a história toda, que o espírita lê a Bíblia de cabo a fio. A gente sabe disso, é só para lembrar mesmo, né? Que a gente lê a Bíblia, a gente sabe até, né, o primeiro livro e o último livro da Bíblia, a gente sabe todinho de cor. Então é só para lembrar. Então a teoria que se tinha era que para Abraão era todo ser vivente era seu próximo, porque ele acolheu 3 que ninguém sabia quem era. E para outra corrente, que era de Hilel, não Hilel, o avô de Gamaliel, não, o outro Hilel, ele trouxe a interpretação que o meu próximo é o outro judeu. Então, essas 2 correntes tinham divergências constantes, sendo que a corrente de Abraão era minoritária. Então, quando o sacerdote pergunta, quem é meu próximo? Jesus é show de bola, né? Porque Jesus não responde, ele propõe um entendimento. Aí Jesus traz para a gente a parábola do bom samaritano. E quando ele começa a relatar a parábola, e Jesus fala que o samaritano foi ajudar o homem caído, João falou assim, deu ruim para mim. Eu queria atacar fogo tudo que era samaritano, e Jesus está dizendo que o samaritano foi ajudar o homem caído, porque o sacerdote e o levita não quiseram ajudar. Então, baseado nessa parte da parábola do bom samaritano, em relação ao próximo, em relação ao sacerdote levita, Jesus traz a parábola do mau rico. Porque não, o mestre, ele não fala assuntos soltos. As palavras de Jesus se encadeiam numa lógica que nos leva a um raciocínio, a um entendimento. Para que a gente não possa mais falar assim, eu não sei o que Jesus quis dizer. Usávamos essa afirmação até por uma questão de justificar os nossos atos indevidos. Mas como estamos matriculados na escola espírita, não dá, gente. Não dá para dizer que nós não sabíamos. A nossa responsabilidade centuplica nesse aspecto, pelo conhecimento que a doutrina nos oferece. Então, quando Jesus fala que o rico, ele se vestia de púrpura e linho numa sociedade extremamente pobre. A púrpura era uma tintura que era conseguido com determinado caramujo que só tinha lá na região de Atenas, era específico de lá. Então, para você conseguir, tinha que ter muita grana. É igual assim a história do tal do caviar, né? Eu nunca vi na minha frente, mas dizem que também é caro pra caramba e é difícil de conseguir. A púrpura tinha também essa percepção de dificuldade, por isso era caro você conseguir tingir algum tecido com púrpura. E a maioria do povo hebreu vestia-se de algodão bruto. Antigamente tinha um pano que era muito utilizado na confecção de roupas, que era a tal da chita, que era um pano específico para quem não tinha condições de comprar nenhum tipo de tecido. E o rico, além de se vestir de púrpura, também de linho, que era outra dificuldade e representava, assim, esse rico que ele está falando aqui era tipo o Bill Gates. Era bilionário que podia perder 5 bilhões na Bolsa de Valores, que não afetava em nada a sua fortuna. Então era esse rico. E Jesus fala o quê? Havia também um homem, algumas traduções colocam como pobre, outros colocam como mendigo, para caracterizar a total penúria daquele irmão que sentava à porta do rico. A música nos leva a refletir que cada um de nós temos as nossas riquezas, não especificada na questão monetária, financeira, mas quem passou incólume pela pandemia, não é uma riqueza? A família que não teve nenhum ente que retornou ao plano espiritual através do Covid, não é uma riqueza? E quando a gente não se compadece daquela família que chora até hoje o desencarne de um seu amigo, de um seu familiar, de um seu amor, e a gente fala assim, pô, mas já passou 2 anos, ela está chorando.
Então, é você também não se envolver com a fraternidade. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página que é, se eu não me engano, é de Lázaro. Se eu não me engano, é o dever, o título da página. Me perdoe se eu falhar. Mas Lázaro fala assim: a virtude da vossa geração é o avanço intelectual. E a gente não pode negar. A sociedade hoje está num nível de intelectualidade, de progresso científico absurdo. Haja vista que a gente está falando, está passando ali na internet e outros irmãos podem estar assistindo ou irão assistir. A virtude da vossa geração é o avanço intelectual. E o vício da vossa geração, a indiferença moral. É essa indiferença moral que Lázaro, não esse Lázaro aqui da parábola, aquele Lázaro lá de Marta e Maria, que a gente conhece a história dele, é ele que grafou aquelas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Páginas que são cada uma mais linda do que a outra. A lei do amor é uma coisa maravilhosa, essa página de Lázaro. Ele está dizendo para a gente que a maioria das vezes nós nos tornamos indiferentes à dor do outro porque ela não está na minha porta. E tem um ditado popular que fala que só é sentido o que faz sentido. Enquanto a dor não atravessa a calçada e entra no meu portão, na minha porta, ela é lei de causa e efeito que a pessoa tem que se resignar. Agora, quando entra na minha casa, quando entra no meu grupo familiar, aí eu tenho que exigir de Deus uma solução para aquela questão, ao invés de eu propor a minha mesma resignação que eu proponho ao outro. Então, Lázaro, ele não exigia do rico que lhe alimentasse, ele desejava saciar a sua fome com as migalhas. E se Lázaro estava na porta do homem rico, evidentemente, deveria ter sido visto. Como a gente deveria ver também os irmãos que estão em situação de rua, que a gente não vê. Eu falo de Evaldo, tá, gente? Você me perdoe que às vezes eu divido as minhas mazelas com vocês, mas eu falo de Evaldo. 99% das vezes eu fujo desses irmãos. Eu fujo. Se vir na minha direção, eu finjo que perdi alguma coisa, abaixo a cabeça e vou andando em outra direção. Por quê? Porque eu não quero ter o desprazer do irmão me pedir alguma coisa, ele vai me pedir dinheiro. Tenho certeza. Eu sou vítima disso. O espírita fala assim, acho engraçado, né? Sou vítima disso. Eu estou num lugar, tem várias pessoas lanchando, almoçando, jantando, vem pedir para mim, parece que adivinha que eu sou espírita. Isso é consciência pesada. Não é outra coisa. Por quê? Porque quando você consegue detectar a necessidade de alguém, é porque você tem alguma condição de aliviar, não solucionar. Porque Jesus não soluciona o nosso problema. Jesus fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não diz que eu vou tirar tudo de vocês. A proposta do mestre é nos auxiliar a caminhar e não carregar a nossa cruz. Quem fala assim, Jesus está carregando a minha cruz, não conhece o Evangelho. Não conhece a proposta que a doutrina espírita nos traz de esclarecimento, porque é o mestre que fala para cada um de nós. Esclareça-te com a verdade que ela te libertará. Não é Jesus que vai me libertar. É a verdade que ele exemplificou para mim. Então, quando Jesus coloca aqui, Lázaro estava diuturnamente à frente do portão do rico, e não era mitigada a sua fome, ou seja, o que a gente fazia? O cara está caído, passa a perninha por cima e segue a sua jornada, ainda fala assim, cadê o prefeito que não está vendo isso? Cadê o governo que não faz nada para ajudar esse infeliz? Só que o governo ele não tem a mesma possibilidade de ver certas coisas que eu tenho, como cidadão. E se eu sou um cidadão cristianizado, eu não posso esperar ou colocar a responsabilidade do outro fazer. Porque quando da parábola do bom samaritano, quando Jesus relata toda a parábola, Jesus pergunta assim, no final da parábola para o sacerdote, quem se fez próximo do homem caído? Eu falo para a Isabela, minha afilhada, eu sou apaixonado por Jesus pela inteligência dele.
Quem se fez próximo do homem, não é quem é o próximo. Porque quem é o próximo do homem caído, o sacerdote também era, o levita também era. Agora, quem se fez próximo? Aí o sacerdote revoltado falou assim entre dentes: aquele que teve misericórdia. Aí Jesus falou: vai, faça o mesmo, assim conquistarás o reino dos céus. Então, a misericórdia que nós devemos fazer brotar em nosso coração, porque se a gente se colocar na condição do rico, a gente sabe o que nos espera quando desencarnar. Porque no relato de Jesus, Jesus fala assim: e Lázaro também morreu e foi para o seio do pai Abraão. O rico foi sepultado no inferno. Evidentemente que é a linguagem adequada para aquela época. Tá? Kardec pergunta aos espíritos se as palavras de Jesus se aplicam apenas àquela época. E Jesus fala que não. Vai cair esse trem. Jesus fala que não. Os espíritos de Kardec que não. Que Jesus fala segundo a época e os momentos. Ou seja, as palavras do mestre nos acompanharão pela eternidade afora. Pela eternidade afora. Daqui a 3 milhões de anos, quando vocês estiverem num plano feliz, né, um plano de grande elevação, sabe o que vocês vão estudar lá? Parábola do mal rico. Quando estiver num plano mais elevado de espírito puro, parábola do mal rico. Por quê? Porque as palavras de Jesus, Pedro vira assim para Jesus e fala assim: olha, Jesus, depois da pregação, sentado no barco, vai me falando da hora. Eu sou aposentado, eu falo até segunda-feira. Não? Então tá bom. Ah, meu Deus, está acabando. O Jesus, depois de pregar sentado no barco de Pedro, lá em Cafarnaum, né? Na margem do Tiberíades, Jesus entra em pressa quando ele abre o olho e vê que a multidão se dispersou. E Jesus falou assim: onde todos? Aí Filipe falou assim: foram-se, Senhor. Já terminou a sua prática, foram-se. E aí Jesus pergunta: e vocês também não vão? Pedro se levanta, que Pedro era os dois extremos, né? Tinha uma sensibilidade mediúnica de grande elevação, mas tinha também a grossura do pescador rude, né? Pedro olhou e falou assim: e aonde, mestre? Se só tu tens palavra de vida eterna. Isso é um poema, essa frase de Pedro. É um poema. E só tu tens palavra de vida eterna. O que Pedro está falando? Que as palavras, os ensinamentos de Jesus nos acompanharão futuro à frente. Não é algo que foi dito lá naquela época e agora não se aplica. O que nós temos que contextualizar é as expressões utilizadas. Como Jesus fala que o rico foi sepultado no inferno. Quando você está num sofrimento moral, não é físico. O físico, a ciência evolui e consegue debelar aquele sofrimento na maioria das vezes. Mas o sofrimento moral, quando a tua consciência, que, como diz Emmanuel, é o juiz incorruptível, a tua consciência te acusa de forma veemente as suas ações, você está no inferno moral literal e você não consegue olhar nos olhos de ninguém. Como se o seu erro fosse descortinado para todos que estavam perto. Então, quando Jesus fala que ele foi sepultado no inferno, é que a sua dor moral... Por quê? Porque quando o rico desencarnou, ele achou que ele ia continuar sendo rico. E quando ele olha, vê o quê? Pai Abraão e Lázaro no seu seio. Em hebraico, Lázaro quer dizer Deus o ajuda. Deus o ajuda. Aí Emmanuel fala assim: Deus o ajuda através do próximo, através daquele que caminha com os Lázaros de todas as épocas que nós temos. A proposta da parábola é fazer com que reflitamos as nossas atitudes diante daquele que tem necessidade, não necessariamente física. Estamos numa casa espírita, bate no portão, pedido de tudo quanto é espécie, não é, amigo? Tudo quanto é espécie, inclusive aquela assim: eu estou precisando desabafar com alguém. Aí o espírito é muito ocupado, tem que fazer muita caridade. Ah, agora eu não posso, eu tenho um horário. Chico Xavier
ele tinha recebido um valor de doação. E ele tinha por hábito passar os valores que ele ganhava em cartório para alguma entidade filantrópica. E coincidiu que ele também tinha que ir a Belo Horizonte para poder passar os direitos autorais de um livro para uma casa espírita. E ele estava esperando o ônibus lá em Pedro Leopoldo, e o ônibus era aquele ônibus que era um de manhã e um à tarde. Então, se você perdesse, você tinha que andar 40 quilômetros para chegar em BH. E o Chico estava no ponto do ônibus, ao longe já vinha o ônibus, e o Chico satisfeito, que ia chegar no horário combinado, e ele escutou, tio Chico, tio Chico. E ele olha e vê um pequerrucho de uns 7, 8 anos correndo em sua direção. E o ônibus parou, abriu a porta, e o motorista disse, seu Chico, vai entrar? E o Chico olhava para o menino correndo, tio Chico, tio Chico. Aí o Chico falou assim, não, meu amigo, pode ir, eu vou em outro momento. E o motorista fechou a porta, seguiu viagem. O menino chegou, Chico se abaixou, o que foi, meu filho, que você tanto me grita? E o menino falou assim, tio Chico, eu só queria dar um beijo no senhor. O repórter perguntou ao Chico, nos anos 80, qual foi o dia mais feliz da existência dele. Ele disse que foi esse dia. Não foram as visões de Emmanuel, de todos os espíritos que comunicavam através dele, as mensagens que ele recebia, não foi nada disso. Foi uma criança pedir para dar um beijo nele. Tamanha simplicidade desse espírito. Por quê? Porque para ele, para Chico, para espíritos, nesse patamar de Chico, eles o que mais desejam é a prática do bem. Nem que seja por um beijo. O que é Valdo Faria? Toca, motorista, toca, que depois eu falo com esse garoto. Eu entrava no ônibus e ia embora. Por quê? Porque nos falta a percepção da necessidade do outro. Entra um irmão aqui, chorando copiosamente, mancando. Quando chega aqui na porta, ele fala assim, Dona Eunice, estou com uma unha encravada. E aí a Dona Eunice está atendendo 2 pessoas que teve o pé amputado. Quem está sofrendo mais? Aquele que a dor for maior. Não tem como você determinar que dor é maior. Não tem um dosímetro para medir dor. A dor do teu irmão, a dor nossa, ela tem que ter o mesmo valor que tem a dor do meu filho, a dor do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, para que eu não me torne um novo mal rico. Porque Emmanuel tem uma página no Consolador que ele diz que o mal rico se caracteriza pela má utilização da sua palavra, da sua inteligência, da sua força física, dos seus olhos, da sua boca, dos seus ouvidos. Porque tudo que nós temos é por dom e vontade de Deus. Fulano é tão inteligente, aí na outra existência nasce com uma síndrome que não consegue falar papai e mamãe. E aonde fica a inteligência? Apenas arquivado no arcabouço espiritual, porque não consegue transformar isso em realidade, em fatos. Não consegue. Então, a parábola do mal rico não é especificamente para quem tem muito dinheiro, não, gente. Vamos tirar essa visão. Porque a doutrina espírita não faz distinção de saldo bancário. Não faz, não adianta. Não faz. A doutrina apenas objetiva ser o consolador prometido por Jesus. E quem precisa de consolo? Quem está sofrendo. Em qual instância? Todas. Podemos avaliar? Não. Porque Jesus nos orienta que não devemos julgar a ninguém para não sermos julgados. Na mesma medida que eu julgar o meu semelhante, eu vou ser julgado. E quando no final da parábola, dá tempo, que Jesus fala assim, tem que botar para cá para ler. É para a dona Eunice ler também, por isso que eu estou virando para cá. Tá bom? Se eles não ouvem a Moisés e nem aos profetas,
outra encrenca para nós espíritas, né? Porque tem Moisés e os profetas, aí tem os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, carta de Pedro, de João e de Tiago, as cartas de Paulo de Tarso, né? O Apocalipse, lá na Boa Nova. Aí que a gente vai pegar, só do Chico são 423 livros. Tudo isso faz parte do mesmo contexto. Então, para a gente vai ficar mais feio o negócio. Se eles não ouvem nem Moisés e nem os profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscitem. Olha a encrenca que Jesus preparou para o palestrante. Mesmo que um dos mortos ressuscitem. Mas Jesus não ressuscitou o terceiro dia? Não foi? Ele não morreu na cruz? Mas só ele que pode ressuscitar? Não, Jesus não ressuscitou na visão do povo hebreu. Que a visão do povo hebreu, ressuscitar é levantar-se. Morrer é deitar-se, não é? Levantar e deitar-se. Mas não está dizendo que vai se levantar com um corpo que lá ficou, não. Porque os hebreus não eram corpo. Ó, tá vendo? É o jeitinho da Evó. Agora você tem que ajeitar mesmo. Tá vendo, Isabel? Isso tudo vai aparecer na gravação? Sei não? A minha esposa vai falar assim, continua mesmo. Porque o ressuscitar que está na tradição hebraica é levantar-se do morto, levantar-se da morte. Quem é que se levanta da morte? É o corpo ou o espírito? Ih, parou dúvida? Que morre o corpo. É impossível reconstituir a matéria orgânica depois de rompidos os laços, não é assim que os espíritos falam para Kardec? Uma vez rompido o laço que prende o espírito ao corpo, não há meio de reconstituí-lo. Então Jesus se materializou para Maria Madalena, depois para os discípulos, e diante dos 500 de Jerusalém. A materialização até hoje acontece. E o fato, se eu falar, Dona Alice é médium de efeito físico, ela vai entrar em sono profundo e o nosso benfeitor Juarez vai se materializar aqui. Se apagar a luz, vão ficar poucos no salão. O medo de ver um espírito materializado. É uma coisa até antagônica isso, né? De entendimento. Certa vez estava na nossa casa lá, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, lá em Jacarepaguá, e na hora terminou a reunião mediúnica, fecha tudo, e eu fechei a última porta e vi que tinha uma luz acesa na última sala. Aí eu abri a porta, entrei, aí uma colega falou assim, acendeu a luz não? Eu falei, por quê? Eu estou vendo onde é o interruptor lá naquela sala, né? Eu fui lá, apaguei a luz. Aí um espírito que eu acho que muitos aqui conhecem, de nome José Grosso, ele falou assim, tem espírito. Eu falei, graças a Deus, que uma casa espírita tem que ter espírito. Mas o espírita tem medo de ver espírito. Eu não consigo compreender isso. Então, se o nosso benfeitor Juarez se materializa aqui, todo mundo corre, beleza. E se for Jesus, mais ainda. Mais ainda. Então, essa proposta aqui que Jesus coloca, de que Abraão diz que mesmo que um morto ressuscitasse, não acreditarão, é o nosso caso. Porque nós ouvimos na reunião mediúnica espíritos falarem. E isso serve para modificar a minha conduta enquanto ser desse planeta? Não. Então não adianta, sabe, dona Alice? Eu participar de reunião mediúnica, ouvir os espíritos falarem a cada dia, aqueles que nos orientam da necessidade da mudança de comportamento e aqueles que vêm receber ajuda, dizer o quanto estão sofrendo, não está fazendo nenhum efeito para mim. Então quem eu sou? Irmão do mal rico. Irmão do mal rico. E o mal rico ainda fala assim, manda Lázaro. A nossa prepotência, nem depois de desencarnado, vai mudar. A gente vai continuar arrogante, prepotente. Sabe por quê? Porque são vícios
da nossa alma, do nosso espírito. Então, a parábola do mal rico é um alerta para nós espíritas que não queremos modificar. Tem aquela síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E vai para um umbral assim. Não tem meio. Não tem outro caminho. Porque não é o fato de desenfeixarmos do corpo físico que vamos nos tornar espíritos superiores. Não dá. Temos o exemplo de André Luiz. Não é? No livro Nosso Lar, que quando se lê essa parábola, eu falo assim, mas coitado do homem, né? O homem estava arrependido lá, não deixava ele, pai Abraão não deixou ele entrar, né? Mas por que não deixou? Porque a transformação não era ainda verdadeira no seu íntimo, na sua alma. E no livro Nosso Lar, tem uma cena que André Luiz, junto com Narcisa, vão nas cercanias da divisa entre as câmaras de retificação e o umbral, e tem um espírito pedindo clemência e para ser acolhido. Quem lê o livro lembra dessa parte. E a irmã gritava, socorrei-nos, socorrei-me, servos do Senhor, eu preciso da vossa ajuda. E André se olhou aquela mulher de cabelo desregrado, maltrapilha, ele se enterneceu pela mulher e falou para Narcisa, Narcisa, vamos ajudar ela, abre lá a barreira fluídica. Aí Narcisa falou assim, não, André, nós temos aqueles que trabalham especificamente nesse setor, e eles sabem analisar se é devido ou não socorro a essa irmã. E nisso chega o irmão responsável, e André fala, olha, ela está pedindo socorro, ajuda, aqui não é uma casa de Deus, é para ajudar a todos. Aí o irmão fala assim, André, ainda não tens a visão abrangente para ver a realidade. Aí ele relata que o irmão colocou a mão sobre a sua fronte, a visão de André distendeu e ele viu vários pontos escuros no perispírito da irmã. E aí o vigilante pergunta a ele, sabe o que significa esses pontos escuros? André falou assim, não, são cruzes, 28 cruzes que simbolizam 28 abortos que essa irmã cometeu. E ela deseja penetrar aqui nas nossas regiões, porque algumas de suas vítimas estão internadas aqui, e ela deseja continuar vampirizá-las. Poderia pai Abraão deixar o mal rico entrar no seu seio sem uma transformação moral profunda? Será que nós vamos conseguir entrar na colônia espiritual que o nosso benfeitor Juarez prepara para nos receber quando encerrarmos a nossa jornada aqui, sem que haja o propósito sincero da transformação moral? É essa a mensagem da parábola. Para que todos nós analisemos, não é sentir culpa, não é colocar aquele chicotinho lá de minha culpa, minha máxima culpa, e sair macerando o corpo, porque a culpa não é do corpo, é nossa. E quando eu falo nossa, é nós espíritos. Eu, essa noite, fui dormir e o meu espírito... Não tem essa história de meu espírito. Eu fui dormir e eu, em espírito, fui a tal lugar que não foi nada agradável. Evaldo, seu pai, como é que está seu pai? Ah, papai já morreu. Ah, é? Morreu. Eu tenho quase 30 anos. Está enterrado lá em Irajá. Que espírita sou eu que mato meu pai? O que morreu foi o corpo do meu pai, e graças a Deus, meu pai, em espírito, continua a jornada dele de progresso. Enquanto a gente não mudar a nossa linguagem no simples, no básico, a gente não vai conseguir mudar as nossas atitudes na profundidade que a doutrina nos propõe. E é individual, gente, não tem receita de bolo. Porque aquilo que serve para mim, como observação da minha conduta, não serve para a Dona Lívia, que não serve para Cris. Não serve, é individual. E o que o pai Abraão fala aqui para o mal rico é que, mesmo que o espírito se materializasse aqui para dizer para a gente, como eles falam na mesa mediúnica, eu sou vocês amanhã, se não mudar o comportamento de vocês. E eu continuar ainda prepotente, orgulhoso, vaidoso. Olha, sabe uma coisa que tem muito lá na minha casa, lá no Centro Espírita? O presidente vai ouvir isso, vai concordar comigo. Melindre. Sabe?
Eu sei, aqui não tem isso, graças a Deus. Aqui não tem, não tem. Quando é chamada a atenção, a pessoa aceita de coração aberto, porque a finalidade é sempre a nossa correção. Agora, lá na minha casa, um tal de vou embora, nunca mais volto aqui. Então, o que eu estou fazendo dentro da doutrina? Para encerrar, um irmão me perguntou uma vez, Evaldo, quantos anos você está dentro da doutrina? Eu enchi a boca para falar, 47 anos. Eu entrei jovem ainda na doutrina. Aí, na mesma hora, o meu mentor falou assim, e quanto tempo a doutrina está dentro de você? Era muito dedo para contar. Era muito dedo para contar. Então, a proposta que o Evangelho nos traz é de uma transformação íntima diante das nossas necessidades. Porque fazer aquilo que o Evangelho propõe não é fanatismo religioso, não, é ato de inteligência. É ato de inteligência. Se eu sei que tem uma pedra ali na porta, toda hora eu passar ali e chutar a pedra, eu não posso dizer que é culpa da espiritualidade da casa que meu pé está doendo. É minha. Quando eu inteligentemente levanto os pés para passar na porta, eu não chuto e não sinto mais dor. Então é um ato de inteligência. Siga o Evangelho de Jesus. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigada, Evaldo. Nós é que agradecemos. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um esclarecedor e sempre muito oportuno. Meus irmãos, vamos passar agora a face e a prece final. Por favor, esse passo é coletivo. E símbolos desse passo são os nossos refletores espirituais, amigos da espiritualidade maior, e que fazem esse trabalho com muito amor. Então, eu vou pedir a Evaldo que pronuncie a prece e vamos manter nosso pensamento firme em Jesus. Que possamos criar na nossa mente a casa simples de Maria de Nazaré, lá na Galileia. Rústica, extremamente simples. Maria sentada à porta, com os afazeres da costura, para uma criança da vila que ainda precisava de algum apoio. E Maria viu Jesus correndo atrás de um pássaro que tinha a asa ferida e não conseguia alçar voo. E Maria falou, Jesus, deixa o pássaro, ele está ferido. E o pequeno Jesus falou, mãe, é do meu íntimo ajudar a toda criatura do Pai Celestial. E o animalzinho, não mais conseguindo fugir, Jesus o pega nas mãos, sopra-lhe amorosamente sobre o corpo, abre as mãos e o pássaro alça voo. E Maria fala, que criança é essa, meu Deus, que transmite o teu amor até para os pássaros? Ah, Maria, peça a Jesus que também nos acolha em suas mãos como pássaros feridos pela nossa ignorância. Também desejamos alçar voo em direção do Pai. E só através do amparo permanente do Senhor Jesus, através desses mentores amigos, que persistentemente nos amparam em suas mãos, sopram ânimo sobre as nossas almas e desejam-nos a trajetória mais firme na direção de Deus. Permita, Senhora, que reunidos nesse hospital escola, nessa oficina de trabalho, nesse educandário de amor, que possamos a cada momento amparar para sermos amparados, acolher para sermos acolhidos, tratar para sermos tratados. Derrama, Senhora, em nome de Jesus, em nome dos nossos benfeitores, o teu olhar amoroso sobre todo o nosso planeta, hoje, amanhã e sempre, com as graças de Deus.
Permaneçam sentados, que agora será servido a água purificada. E assim, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião esta noite. Mais uma vez, muito agradecidos ao irmão Evaldo, aos benfeitores espirituais, todos os padrinhos de Jesus, da Maria, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, ouvindo esses ensinamentos, tendo a oportunidade também de refletir acerca de nossas ações, de nossos pensamentos e, sobretudo, de nossos sentimentos. Gostaria de avisá-los que a cantina está funcionando, quem quiser tomar um lanchinho, fique à vontade. Agradecer a presença de todos, desejar para Evaldo um retorno abençoado na Jacarepaguá. E para todos nós, uma semana de muito trabalho, de muitas realizações e, sobretudo, de muito amor. Vamos em paz com Jesus.